Você deseja ser aprovado em um concurso público em que a nota de corte é muito alta e você é até aprovado, mas não consegue a pontuação necessária? Você vai tentar o primeiro concurso da sua vida e não sabe por onde começar a estudar? Você estuda para concursos públicos, mas no momento de fazer a prova, você se esquece de todos aqueles conteúdos que você estudou? Seja qual for a sua situação, você está no lugar certo. E hoje eu vou te ensinar as 3 etapas que todo concurseiro precisa conhecer para ser aprovado em um concurso público. Eu sou o professor João Batista de Oliveira e já aprovei milhares de alunos em todo o Brasil, independentemente da área, do concurso e da banca. Antes, veja o que alguns alunos falam sobre mim nas redes sociais. A Jane, uma das minhas alunas atuais, escreveu: melhor curso que já fiz. Com poucas aulas assistidas, já percebi o meu erro nas provas anteriores. Deus dê muita saúde ao professor. O Fábio escreveu: fui aprovado no IBAMA para técnico ambiental. Fiquei o primeiro ano e fui aprovado na Senasul, cargo de engenheiro eletricista atualmente. Agora o sonho do Fábio é ser aprovado para perito na Polícia Federal. Agora assista a estes 2 depoimentos bem rapidinho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maximiliane e moro em uma pequena cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu digo que foi Deus. Deus me encaminhou para os vídeos do professor João Batista, porque para mim isso era algo impossível. Uma moça lá do interior de Minas competir com pessoas super capacitadas. Eu tive a oportunidade de conhecer na academia de polícia as pessoas com quem eu concorri. Foram professores de cursinhos, de grandes cursinhos preparatórios para concursos e vestibulares, inclusive de vestibulares federais. Então eu fiquei assim, eu agradeço muito a Deus, primeiramente, por essa oportunidade e por Ele ter me direcionado a esse curso. E eu agradeço ao professor João Batista por ele divulgar esta técnica e por ter me dado a oportunidade de conhecê-lo. Obrigado, professor, sou muito grata. E eu digo, pessoal, esta técnica funciona. Meu nome é Fábio Tadashi Rodrigues e eu sou de Cascavel, Paraná, que me auxiliou e fez com que eu passasse no concurso de escrivão da Polícia Civil de São Paulo e também me ajudou muito no exame da ordem dos advogados, também que eu fiz e passei graças às técnicas do professor João Batista. A realidade é que muitas pessoas nos dias de hoje, elas aspiram a um cargo, independentemente da área, independentemente do concurso, e as pessoas ficam assim meio perdidas, né? Por onde começar a estudar, ou às vezes o método tradicional que as pessoas têm utilizado, ele não tem sido suficiente para a aprovação em um concurso público. E eu acredito assim que existem vários pontos hoje que podem ser desfavoráveis para que um aluno consiga uma aprovação em um concurso público. E muitas pessoas, elas têm assim o domínio da matéria, domínio entre aspas, né? Eu já presenciei muitas pessoas que têm assim um vasto conhecimento dentro de praticamente toda a bibliografia estudada. E na hora de a pessoa fazer a prova, a pessoa não consegue acertar as questões, né? Ou às vezes acerta algumas questões pelo conhecimento, mas ela erra os principais tópicos que as bancas têm cobrado em concursos públicos. E, como eu falei, existem muitos motivos, sim, com toda certeza, que fazem com que um aluno ele seja reprovado em um concurso público. A realidade é que nós estamos precisando de algo novo, algo diferente, né? Que venha aí agregar valores para que todos nós possamos conquistar a nossa efetivação em um concurso público. E eu digo isso com tanta tranquilidade, com tanta propriedade, que se eu for pegar todos os depoimentos de alunos meus, né, que escrevem em meus canais, em minhas redes sociais, ou até mesmo dentro da minha plataforma de estudo que eu tenho, se eu fosse colocar todos os depoimentos aqui, praticamente acho que eu ficaria aqui pelo menos uns 6 meses mostrando para vocês de tanta gente que já conseguiu uma aprovação em um concurso público. Fato se você está aqui, com certeza é porque você quer ser aprovado. E vem aquela pergunta: existe uma forma mágica? Não, forma mágica não existe. Eu tenho falado que o conhecimento ele é essencial para que um aluno seja aprovado. Mas existem muitas questões maldosas dentro das provas de concursos públicos e talvez hoje o principal erro que você está cometendo é o fato de você não perceber que as bancas elas são muito maldosas quando elas vão cobrar uma questão.
Às vezes você estuda aquele conteúdo, você tem o domínio daquela matéria, mas a banca te pergunta e você não sabe nem o que ela está te perguntando. Então, todo concurseiro, ele precisa conhecer as 3 etapas de uma questão de concurso público. Se o aluno não conhecer sobre esses detalhes, a realidade é que ele vai continuar batendo na tecla e vai continuar perdendo a oportunidade de alavancar uma aprovação em um concurso público, não é verdade? E talvez você pergunte, mas você vai ensinar isso hoje? Com certeza. Hoje você está aqui para aprender as 3 etapas para você ser aprovado em um concurso público. E eu te falei que eu te entregaria isso de forma totalmente gratuita. Você pode ter a certeza que eu vou honrar a minha palavra com você, tá bom? E para eu mostrar para toda a galera as 3 etapas de uma questão de concurso público, nada melhor que eu analisar algumas questões de concursos com vocês, né? Porque dentro da própria questão eu vou mostrando os detalhes e as etapas para que você possa compreender e dessa forma você alavancar os seus projetos e, consequentemente, ser aprovado em um concurso público. Bora lá analisar? A primeira questão que eu separei para vocês está assim, olha, as diretrizes curriculares nacionais expressam os princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização pedagógica e curricular de cada unidade escolar, do ensino fundamental e do ensino médio, ponto. Segundo tais diretrizes, um dos princípios que deve nortear a prática da escola é a estética da repetição, organização, padronização ou sensibilidade. Bom, nós estamos aqui diante de uma questão na área da educação, né? Eu vou analisar de outras áreas também, mas nada melhor que pegar a própria questão de concurso e mostrar para vocês as 3 etapas, para você ter uma tranquilidade em analisar as próximas questões que eu vou mostrar para vocês, e também os próprios simulados e as provas que vocês vão fazer agora no ano 2025, né? Se vocês observarem, ano 2025 é um ano muito promissor, muitas vagas, muitos concursos bacanas aí, você realmente poderá sair dessa situação que você está vivendo aí, né? Embora eu não saiba a sua situação, mas muitas pessoas, elas têm um grande desejo de ser aprovadas em um concurso público. E é o que eu falo, acho que o primeiro passo, né, para a pessoa ela ser aprovada é ela buscar uma forma, uma ferramenta aí, para que aumente as chances. Porque parece que esses métodos tradicionais, eles não estão resolvendo muito mais os nossos problemas, não. Eu, por exemplo, né, filhão, a realidade eu já prestei vários concursos, fui aprovado nos concursos e tal, mas hoje eu não mexo com isso mais. Hoje o meu objetivo é fazer com que as pessoas sejam aprovadas, né? E com certeza muita gente hoje assim, já tem a efetivação de um cargo público aí, independentemente de ser concurso federal, municipal, estadual, saúde, educação, direito, vestibular, né? Porque serve para todas as áreas. E se você observar essa questão, gostaria de mostrar alguns detalhes bem importantes para todos vocês. Observe, a partir da palavra né, as diretrizes curriculares nacionais, até a palavra médio, você vai perceber que tem um ponto aí. Ó. Então, as diretrizes curriculares nacionais expressas, ele é embaixo do ensino médio, ponto. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês que a primeira etapa de um concurso público, de uma questão, de uma prova de concurso público, é o texto, né? O que é o texto? O texto é uma informação que a banca ela vai falar sobre alguém ou sobre algo. Existem 2 tipos de texto dentro da própria língua portuguesa nos concursos públicos. Um texto ele pode ser um texto idôneo ou ele pode ser uma situação hipotética. Por exemplo, vamos imaginar que você vai prestar um concurso para de direito, né? Provas da OAB, por exemplo, né? Eu falo com os meus alunos que 60% aproximadamente das questões da OAB são questões voltadas para a situação hipotética. Ou seja, a banca, ela te conta uma história, ela te conta um caso, ela coloca algumas situações lá para vocês. Depois que ela conta o caso, ela manda você marcar alguma coisa. Então, a esse tipo de questão dá-se o nome de situação hipotética. É claro que isso também existe na área da saúde, né? Na área da educação, em questões de vestibulares, provas do Enem. Esse tipo de situação hipotética acontece em todas as provas aí, praticamente. Mas o que é mais comum não é questões voltadas para a situação hipotética. O que é mais comum são questões voltadas para texto idôneo. E o que é um texto idôneo? O texto idôneo é aquele que fala bem ou fala mal de alguém. Só isso. Por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer uma prova na área da saúde, né? Aí o texto começa assim, ó. O Sistema Único de Saúde, o que é isso? Então, é um texto idôneo, porque a banca ela é obrigada, entre as aspas, a falar bem do Sistema Único de Saúde. Porque se a banca ela falar mal da entidade, se ela falar mal do educador, mal da personagem, né? Mal de qualquer parte que ela for especificar dentro do texto, aquela entidade pode processar a banca.
Então, todas as bancas de concursos públicos, quando elas forem abordar qualquer tipo de entidade, elas estão presas nelas mesmas, ou seja, ela tem que falar bem daquela entidade, daquela expressão. Esta questão, por exemplo, né? A pergunta é: a banca falou bem ou falou mal? Vamos ver. A banca falou bem. Olha só. As diretrizes curriculares nacionais expressam os princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização pedagógica e curricular de cada unidade escolar do ensino fundamental e do ensino médio, ponto. Ou seja, a banca, ela começou a falar das diretrizes curriculares nacionais e até o ponto ela falou bem. A primeira etapa, o texto, né? A primeira etapa de uma questão se chama o texto. E vem a pergunta: o texto ele é importante? Cara, o texto é o que é menos importante em uma questão de concurso público. Se você hoje for pelo método tradicional, o que os nossos professores falam? Ah, você tem que ler o texto 2, 3, 4, 5 vezes. Não, para com isso. Não vai rolar. Não dá certo isso. Por quê? Porque os textos, além de eles não responderem à pergunta, eles também induzem o candidato ao erro, como nós vamos ver nesta questão e na próxima que vamos analisar, tá? Então, quer dizer, se a pessoa fica presa à questão de texto, na verdade, a pessoa corre o risco de ela errar uma questão exatamente por causa do texto. E vem a pergunta: mas professor, eu não preciso ler o texto? Não, guarde para sempre uma coisa que eu vou te falar agora. Todo texto idôneo, ou ele fala bem de alguém, ou ele fala mal de alguém, ponto final. Eu não faço prova para ler texto. Eu faço prova para responder pergunta. Primeiro, porque o texto ele é persuasivo. Segundo, 90% ou mais dos textos, eles não respondem à pergunta. Os textos estão ali por uma questão lógica, uma questão ética, estética, sei lá. As bancas têm essa tendência. E nossos professores ficam malucos. Tem que ler o texto 2, 3, 4, 5 vezes. Professores, não façam isso. Eu não vou ficar lendo textos enormes, porque se você pegar hoje as provas de concurso público, você vai perceber que existem textos que praticamente eles têm assim, uma página. Cara, se eu pego uma prova com 80 questões e eu vou ler e reler e dar mais uma lida nos textos que os professores falam, só para ler e reler, meu tempo de prova já vai embora. Eu tenho que ser mais objetivo, eu tenho que buscar uma ferramenta, uma forma para que eu consiga resolver essa situação. Então, guarde. A primeira etapa de uma questão se chama texto. E os textos não são tão importantes para você ser aprovado em um concurso público. Tá, professor, e qual é a segunda etapa de uma questão de concurso público? A segunda etapa está aqui, olha, vamos lá. Segundo tais diretrizes, um dos princípios que deve nortear a prática da escola é a estética da. Aqui está o quê? A pergunta. A pergunta é a proposição. Toda questão de concurso público tem uma proposição. E o que você tem que entender? Toda proposição, ela vai mandar você marcar a correta ou a incorreta e acabou, não tem conversa. Só que às vezes existem as palavras correto, ou a palavra incorreta, inadequada, exceto, tal, né? Mas o que você vai guardar? Se não houver nenhuma palavra negativa na proposição, então você vai marcar a positiva, beleza? Tranquilinho. Aí depois você fala: mas isso todo mundo já sabe. Será que sabe mesmo? Você pode até saber sobre isso que eu acabei de falar. Mas o que talvez você nunca percebeu é a questão da terceira etapa, que são as alternativas. Observe aqui, nós temos nas alternativas a palavra repetição, organização, padronização e sensibilidade. Legal. Aí vem aquele detalhe. Se você observar nos dias de hoje, muitas provas de concursos públicos, né, o aluno ele pensa que quando a banca pede uma correta, é uma correta no meio de 3 erradas ou 4 erradas. Aqui, por exemplo, essa banca ela utilizou 4 alternativas, mas existem bancas, né? Na verdade, a maioria das bancas é com 5 alternativas. Quando a pessoa acha que vai marcar a correta, ela pensa que tem uma certa e 3 ou 4 erradas. Não é isso. Filhão, não existe uma certa no meio de 4 erradas. Até existe, mas a tendência das bancas na atualidade é elas colocarem 4 ou 5 coisas certas. Aí você fala: poxa, mas a banca me perguntou uma coisa, a letra A está na lei, a B está na lei, a C está na lei, a D está na lei, a letra E está na lei, eu marquei. A pessoa entra em choque, né? Fica em pânico. Pô, vou marcar o que na questão dessa aqui. Então você tem que guardar o seguinte, ó. Promete que você vai guardar o que eu vou te falar? Se você vai prestar muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. 90% das vezes que você estiver fazendo uma prova de concurso público, quando a banca pediu para você marcar a correta, você vai marcar a alternativa mais abrangente. Algumas pessoas falam marcar mais completa, ter mais palavras, não vai nesse conto, não. Isso não rola. Você vai marcar a mais abrangente. E o que é a mais abrangente? A mais abrangente é a que resolve o problema da saúde,
é a que resolve o problema da educação, é que há mais pessoas envolvidas no processo, é aquela alternativa que tem uma palavra, né, que faz toda a diferença. É a alternativa mais completa, a que resolve todos os problemas praticamente. E o que faz a pessoa entender isso? Eu posso dizer para você com toda a propriedade que uma das formas assim mais fáceis de a pessoa conseguir entender, né, essas pegadinhas das provas é por meio da prática, que eu vou passar para vocês no final desta aula, tá? Um simulado muito bacana para você praticar o que nós estamos aprendendo. E o que acontece? Às vezes a pessoa bate o olho e fala, pô, mas o que é mais abrangente? O que resolve o problema aqui? E aí entra aquela questão da técnica, a questão da palavra, do mais abrangente. Porque se você pegar as alternativas, observe um detalhe muito interessante quando a banca colocou as alternativas. Olha, nós temos aqui, ó, repetição, organização, padronização e sensibilidade. Professor, mas o que é melhor? É organização? É padronização? É sensibilidade? O que é mais abrangente nesse contexto? Só que é o seguinte, em vez de você, nesse momento, observar o que é mais abrangente, eu quero que você observe uma pegadinha que a banca colocou no texto. Observe no texto que a banca colocou assim, olha, as diretrizes curriculares nacionais expressam os princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização, observe um detalhe, organização pedagógica. Então, quer dizer, a banca colocou a palavra organização no texto e lá nas alternativas, o que ela fez? A banca colocou organização na letra B. E qual que é a tendência do candidato? Ele bate o olho no texto, organização, bate o olho nas alternativas, organização, aqui está a organização, aí ele sorri até o canto da orelha, essa aqui vai lá e marca e quebra a cara. Mas espera aí, mas por que a banca fez isso? A banca não fez isso, as bancas fazem isso. Os textos são indutivos. As bancas têm uma tendência muito natural, filhão, de induzir o candidato ao erro. Muitas pessoas muito bem preparadas em concursos públicos, elas são reprovadas porque elas não conhecem estes detalhes que eu estou passando para você sobre a questão das 3 etapas para o aluno fazer uma prova de concurso público. A palavra repetição e a palavra padronização são palavras bem assim, maldosas e polêmicas dentro da área da educação, que eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas o problema maior aí é a questão da organização, que a banca colocou organização, ela colocou organização, a pessoa marca e tem uma tendência a errar. Aí agora, se você observar um detalhe, lá na letra D de dado está escrito sensibilidade. Olha, o que nós precisamos na vida? Sensibilidade. Para quê? Para perceber. Ah, mas organização é mais abrangente que sensibilidade? Será? Deixa eu dizer para você uma coisa com toda a propriedade. Não existe organização sem sensibilidade. Antes de eu querer organizar a minha vida, eu tenho que estar sensível para isso. Antes de eu querer organizar a minha família, a minha casa, o meu material didático, independentemente do que seja, eu tenho que estar sensível para isso. Ou seja, a sensibilidade ela vem primeiro que a organização. Então você percebeu que a palavra sensibilidade é muito forte? E o que um aluno, um concurseiro comum faz? Bate o olho. A banca colocou a palavra lá no próprio texto. Não é verdade? E depois ela pegou a mesma palavra e colocou nas alternativas. Qual que é a tendência? A pessoa bater o olho e marcar. Por quê? O candidato tradicional, o concurseiro tradicional, ele tem uma tendência de ler o texto quantas vezes? 2, 3, 4 vezes, como os professores falam. E nós? Não, texto não tem necessidade. Não, que eu não vou ler texto, nunca mais ler texto na minha vida. Não é isso. Cara, não é isso, não é nunca mais ler texto. É você correr o olho no texto para ver se ele fala bem ou mal de alguém, só isso. Para saber se a situação é hipotética ou não, porque de acordo com o tipo de texto, é o que você vai desenvolver para você fazer a sua prova no concurso público. Quando você analisa um texto idôneo, a linha de pensamento é uma. Quando você analisa uma situação hipotética, a linha de pensamento é outra, tá bom? Bom, então aqui a correta é a letra D de dado, que é sensibilização, né? E sensibilidade. Então é muito importante. Primeira etapa, texto. Qual a importância do texto? Pouquíssima importância. Segunda etapa, proposição. É a pergunta. É impossível uma pessoa não ter esse domínio. Por quê? Eu sei que você já sabia que tem texto, tem pergunta, tem alternativa, mas o problema é que você ficava focado no texto. Ou seja, você dedicava o seu tempo naquilo que tem menos valor. O que é mais valoroso em uma prova é a pergunta e as alternativas. Por quê? Primeiro, porque o texto não responde as perguntas. Né? Segundo, porque os textos eles persuadem o candidato ao erro. E terceiro, porque às vezes você bate o olho na pergunta, você sabe que é a correta, mas você não sabia que é a mais abrangente. Essa mais abrangente não é a mais completa de palavras. Às vezes eu escuto algumas pessoas falarem assim,
Ah, você tem que marcar que tem mais palavras. Tá maluco? Às vezes a que tem menos palavras, né? É aquela que vai ser realmente a mais abrangente. E nós vamos trabalhar mais com vocês em relação a isso, tá bom? Agora eu gostaria de passar para a nossa segunda questão, uma questão muito bacana que foi da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Olha só que legal. Essa prova foi em 2023, tá? E está escrito assim, olha. Portanto, a moralidade, a humanidade, enquanto capaz de moralidade, são as únicas coisas que têm dignidade. Immanuel Kant. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 determina que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República. Filósofos e juristas há muito debatem o tema da dignidade. Sobre o tema, assinale a opção que apresenta a posição de Immanuel Kant em seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Letra A. Aquele que pode participar dos destinos políticos da cidade é quem possui e exerce sua dignidade. Letra B. Quando algo está acima de todo preço e, portanto, não permite equivalente, então ele tem dignidade. Letra C. O amor à lei e à pátria conformam as bases da dignidade na vida social e política. E letra D. A dignidade ocorre quando alguém possui elevada estima por si mesmo, mantendo seu amor próprio. E aí, saberia acertar? Primeiro, você saberia identificar quais são as 3 etapas nesta questão? Porque você precisa conhecer as 3 etapas. Você precisa, além de identificar as 3 etapas, você precisa conhecer a importância de cada etapa, não é verdade? Bom, tenho certeza que é uma questão que está gerando polêmica na sua cabeça. Ah, eu acho que a letra A por causa disso, e a B, a C, por causa daquilo. Mas a resposta está na cara. É porque as pessoas, filho, às vezes, assim, elas têm aquele método tradicional de estudo. Ah, eu quero comprar bibliografia, eu quero estudar, fazer um cursinho em cima das plantas, né? Virar a madrugada estudando, dedicar minha vida 100%. Para com isso. Você tem outras coisas na vida para você fazer. Concurso é uma questão de investimento, mas de organização também. E você precisa estar sensível para isso. Então você vai continuar batendo na tecla, se cansando, deixando as outras responsabilidades, achando que tem que dedicar sua vida 100% em concurso. Não, cara. Tem muita coisa que você tem que fazer na vida, né? Você tem que organizar o seu tempo de estudo. E eu falo também sobre esses detalhes aí, tá bom? Se você pegar essa questão, da escrita da OAB, portanto, a moralidade, a humanidade, não sei das quantas, e por aí vai, até a palavra dignidade. Da palavra, portanto, até a palavra dignidade, nós estamos diante do texto. Olha para mim. Texto que eu não li, nem vou ler, nem vi, nem vou ver. Estou arrepiando. Eu não faço prova, arrepio, para ler texto. Eu faço prova para ler pergunta e marcar a resposta correta. Agora, olha só a proposição. A proposição ela começa a partir da palavra sobre. Então, olha só. Sobre o tema que eu não li, assinale a opção que apresenta a posição de Immanuel Kant, que eu não sei quem é, em seu livro que também não li, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ou seja, eu vou te perguntar, tem alguma palavra negativa na pergunta? Não. Se não tem, você marca a correta. E a correta não é tão somente a positiva. É a que resolve o problema da sociedade. A correta é a que tem mais pessoas envolvidas no processo. É a mais abrangente. É a que não faz acepção de pessoas e coisas, né? É muito importante você ter isso em mente, porque senão você continua errando questões fáceis que parecem ser questões muito difíceis, tá certo? Ah, professor, então qual que é a mais abrangente aí? Então eu quero analisar um detalhe muito importante com você agora. Observe a letra A. Aquele que pode participar dos destinos políticos da cidade é quem possui e exerce a dignidade. Verdade ou mentira? Mentira. Mas por que mentira, professor? Filhão, não é quem pode participar que exerce. Uma coisa é você poder participar, outra coisa é você exercer. Quantas pessoas podem participar e não participam? Quantas pessoas poderiam fazer a sua parte e não fazem? Então, o fato de a pessoa estar livre para poder fazer não significa que ela tenha dignidade. Tenha dignidade é quem faz, não é quem pode participar. Observe o poder da palavra. Cara, isso é muito impressionante. Eu tenho falado para os meus alunos o seguinte: você precisa estudar conhecimento, conteúdo, com certeza. Mas você precisa conhecer as técnicas, a forma de você analisar, de interpretar uma questão, de interpretar o estilo da banca. O que as bancas de concursos têm feito na atualidade. Como elas têm cobrado as questões de concurso público. Quantas pessoas nos dias de hoje são escravas de bibliografias
e leio bibliografia, não sei das quantas. Ah, tem que ler o autor, tem que ler a Constituição, tem que ler a LDB, tem que ler isso, tem que ler das quantas. Tem que ler o quê? Você acha mesmo que você vai conseguir ler todas estas bibliografias em 2, 3 meses para sua prova? Porque o aluno estuda normalmente quando o edital é publicado. Erradíssimo, né, filhão? Erradíssimo. Zero. Então a letra A está fora. Nós vamos pular a letra B, depois eu volto nela, tá bom? Então bora lá para a letra C de casa. O amor à lei e à pátria conformam as bases da dignidade da vida social e política. Não, isso não é verdade. Professor, mas onde está o erro? O amor à lei e à pátria conformam as bases. Não, 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 não. Olha, o que você precisa guardar em palavras como estas aí, tá certo? Eu até assim, vou fazer um comentário com vocês aqui de algo meio polêmico, tá? Mas espero que isso não atrapalhe, né? Esta relação bacana que está havendo entre mim e você. Mas, assim, não acredite em todos que dizem eu te amo. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer para as pessoas eu te amo. Por quê? Não porque eu não ame, não porque eu não ame, tá? É porque, assim, palavras, acho que nós já estamos cansados de palavras. Alguém não te ama pelo fato de a pessoa dizer que te ama. O amor, ele está muito mais relacionado à própria atitude do que às próprias palavras. Adianta você dizer para alguém que ama ou receber aquela declaração de alguém, não, estou apaixonado por você, eu amo você demais, tal, sendo que as atitudes, elas não condizem com aquilo. Então não é o amor à pátria, não é o amor a isso, o amor àquilo. É a obediência, é o cumprimento. Não adianta você dizer isso para as pessoas, né? Que o amor à pátria é a base. Tá, mas tá, como você expressa o seu amor? Eu sei que é algo polêmico, mas assim, é algo de que você deve muito refletir sobre isso. E também não estou dizendo que a informação seja negativa, mas eu estou buscando algo que seja mais abrangente. Então a letra C de casa também está fora do nosso contexto. A letra D de dado, a dignidade ocorre quando alguém possui elevada estima por si mesmo, mantendo seu amor próprio. Filhão, não é amor por si mesmo. Eu falo muito sobre isso para os meus alunos. O amor, ele para ter aquele grande valor, não é somente para si mesmo, tem que ter o outro. Então, olhe como a banca ela coloca as palavras de uma forma assim, que parece que elas tocam nas nossas feridas, naquilo que a gente vivencia, no dia a dia a gente fala, né? Então, a letra D de dado, ela também está fora do contexto. Agora, eu queria te mostrar uma coisa impressionante na letra D de bola. Dá uma olhadinha nisso. Quando algo está acima de todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então ele tem dignidade. Quando a banca colocou na letra B, quando algo, este algo pode ser algo ou alguém, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, né? Pode ser um cachorrinho, pode ser um sentimento, pode ser qualquer coisa. Algo. Falou algo, então não sabe que algo é esse. Mas quando ela falou assim, olha, quando algo, preste bastante atenção, está acima de todo o preço, filhão, algo está acima de todo o preço, ou seja, não existe equivalente para ele. Então, se aquilo está acima de todo o preço, não existe equivalente, a este algo, podemos concluir que ele tem dignidade. O que significa isso? Cara, é muito profundo. Este algo é seu filho? Seu filho, sua filha? O seu filho, a sua filha, ele está acima de qualquer preço. Então, está acima de qualquer preço, professor. Tem equivalente para ele? Não, não há equivalente. Está acima de tudo, está acima de todos. Ah, mas é questão de Deus. Ô, menino, não me irrita, não. Eu estou falando do seu filho agora. Quer colocar Deus no meio? Então tá. É para você. Este algo é Deus. Ele está acima de tudo para você? Ah, está acima de tudo. Então, ele não tem equivalência. Não existe equivalente para ele. A isso, que está acima de todo preço, a isso significa que tem a dignidade. Aí agora eu te pergunto, eu precisaria ler o livro para saber disso? Quantas e quantas pessoas leram e quebraram a cara? A correta é a letra B de bola. Aí talvez você fale, agora eu estou entendendo. E é isso que você precisa. Você precisa, de fato, entender não só isso, mas muitas outras coisas que eu quero te passar. Bom, filhão, agora eu tenho 3 palavras para te dar. Mostrei para vocês as 3 etapas de uma prova de questão de concurso público, é o texto, a proposição e a alternativa. De forma bem objetiva, né? Mas nós conseguimos alcançar aí o nosso objetivo. E agora você tem 3 alternativas. A primeira é você continuar
estudando pelo seu método tradicional, a forma que você sempre aprendeu, a forma que você sempre acreditou, né? Então, se você acha que você tem que continuar estudando da forma que você sempre estudou, eu de coração te desejo todo o sucesso do mundo e quero com toda a certeza que você seja aprovado no concurso dos seus sonhos, né? Então, se você optar por essa maneira, eu só tenho a desejar mesmo a todos vocês felicidade, beleza? Mas eu tenho uma segunda proposta para te fazer. A segunda proposta é você estudar por meio das minhas aulas gratuitas. Eu tenho mais de 1000 vídeos hoje em meu canal, né? Canal do YouTube, nas outras redes sociais também. Se você começar a maratonar os meus vídeos, você vai aprender muita coisa. Vai aprender coisas sobre técnicas para passar em concurso, de português, redação, muita coisa bacana. E eu acredito que é uma excelente alternativa. Você pode adequar aquilo que você já sabe como conhecimento, como conteúdo programático, e adequar as técnicas, os vídeos gratuitos meus que estão aí na internet. Tenho certeza que você vai ficar bem satisfeito com tudo que você vai estudar, com tudo que você vai aprender, e também te desejo toda a felicidade do mundo, todo o sucesso aí em sua caminhada de concurso público.